Rússia pronta para a chegada dos F-16 na Ucrânia. A Rússia aguarda ansiosamente a chegada de todos os F-16 da OTAN à Ucrânia, tendo em mãos um manual bem detalhado para lidar com os caças ocidentais. A Força Aérea Russa está em uma preparação intensa e constante, antecipando a entrega dessas aeronaves, que supostamente deveriam fortalecer as defesas aéreas ucranianas. No entanto, a confiança russa é inabalável. Eles acreditam que essa transferência de tecnologia militar jamais representará uma ameaça real. A narrativa de que esses caças serão um divisor de águas para as forças ucranianas é, para muitos, apenas mais uma venda de ilusões. É crucial observarmos o outro lado da moeda, a perspectiva russa. Eles têm se preparado meticulosamente para a chegada desses caças e estão prontos para demonstrar ao mundo sua capacidade de lidar com essa ameaça. A preparação dos pilotos russos para enfrentar os F-16. Em 20 de julho, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo impactante. Nele, Alexander, um piloto de caça Su-35S, falava com confiança sobre a preparação russa para enfrentar os F-16. A agência de notícias estatal TASS informou que Alexander afirmou com segurança que as tripulações russas estudaram exaustivamente as capacidades do F-16. Nossa tripulação está pronta para enfrentar os F-16. Estudamos seus pontos fortes e fracos. A capacidade da nossa tripulação nos permitirá completar a missão de combate para derrotar esta aeronave, declarou Alexander. Ele destacou que o Su-35S é mais avançado que o caça americano, com capacidades de mira mais significativas e mísseis de longo alcance. Além do Su-35S, os pilotos russos do Su-30 também estão se preparando meticulosamente para um possível confronto com o caça F-16 de fabricação americana. No início deste mês, os pilotos do caça Su-30 alegaram ter desenvolvido táticas de combate especializadas para combater os F-16, argumentando que os jatos dos Estados Unidos não representariam uma ameaça significativa. Os russos buscarão o combate com os jatos dos Estados Unidos. Os pilotos russos têm estudado minuciosamente as características aerodinâmicas do F-16. Segundo analistas militares, os pilotos russos buscarão engajar os F-16 em combates aéreos aproximados, onde poderão explorar as fraquezas dessas aeronaves americanas. A mídia russa frequentemente destaca a confiança dos seus pilotos em suas habilidades para enfrentar o F-16 em combate aéreo aproximado, acreditando que podem explorar essas fraquezas para obter vantagem. É importante notar que as forças aeroespaciais russas estão se preparando intensamente para diversas situações de combate, incluindo possíveis encontros com aeronaves americanas. Os primeiros F-16 com destino à Ucrânia já chegaram, após compromissos da Holanda, Dinamarca, Noruega e Bélgica. Quase 80 caças foram prometidos como parte de uma coalizão formada em julho de 2023. De acordo com os primeiros relatórios, até 20 F-16 podem ser entregues até o final do ano, alimentando especulações na mídia russa sobre possíveis combates aéreos entre os formidáveis jatos Su-35S russos e os caças americanos. A preparação russa é meticulosa e confiante, demonstrando que estão prontos para enfrentar qualquer desafio que os F-16 possam apresentar. Comparando o Su-35S com o F-16. O F-16, uma aeronave de quarta geração, fez sua estreia no final da década de 1970, ao lado do F-15 Eagle e do Su-27 soviético. Já o Su-35S é da geração 4.5, representa uma versão atualizada dos caças de quarta geração, lançado no final da década de 1990. Em termos de tamanho, o Su-35S excede significativamente o F-16, com dimensões impressionantes, incluindo um comprimento de 72 pés e envergadura de 50 pés, cerca de 50% maior que o F-16 e quase o dobro do peso, com mais de 18 toneladas. As aeronaves atribuídas à Ucrânia, especificamente modelos dinamarqueses e holandeses, são modelos F-16 MLU, da era da Guerra Fria atualizados em meados da década de 1990, com melhorias como radar AN/APG-66-2 e navegação GPS. Por outro lado, as capacidades avançadas do Su-35S representam um desafio significativo. Seu radar Irbicia pode detectar alvos aéreos a até 400 km de distância, conferindo-lhe uma vantagem potencial em cenários de combate além do alcance visual. A manobrabilidade do Su-35S, melhorada pela tecnologia de propulsores que permite manobras ágeis como o Cobra, sublinha ainda mais a sua capacidade de combate, particularmente em combates de curta distância.
Além de suas capacidades avançadas de radar, o Su-35S está equipado com mísseis formidáveis. Especificamente, o R-37 tem um alcance de detecção de alvos de até 400 km, enquanto o R-77-1 se estende até 110 km. Esses mísseis aumentam a letalidade do Su-35S em cenários de combate. Em contraste, espera-se que os F-16 da Ucrânia sejam armados principalmente com o míssil Arar, avançado de médio alcance AIM-120. Estima-se que a variante mais recente, a AIM-120D, tenha um alcance de cerca de 160 km, ultrapassando o R-77, mas ficando aquém das capacidades de alcance estendido do R-37. Agora, diante dos dados técnicos das duas aeronaves, a pergunta que surge é inevitável. Qual aeronave as pessoas acham que será atingida primeiro quando ambas estiverem nos céus da Ucrânia? Um balde de água fria. Já haviam suspeitas de que os F-16 doados pela OTAN, que estão prestes a chegar à Ucrânia, nunca teriam chance alguma contra as defesas russas. Mas em 28 de julho, uma notícia emergiu para confirmar essa perspectiva. A história que circula agora é que os F-16 da OTAN na Ucrânia não participarão dos combates para evitar que sejam abatidos pela Rússia. Foi o que revelou o jornal americano The Washington Post em 28 de julho. Os tão esperados caças F-16, que Kiev uma vez chamou de ponto de viragem, provavelmente não terão um impacto imediato no campo de batalha devido ao limitado abastecimento e à robusta defesa antiaérea russa. É o que autoridades ucranianas e ocidentais estão dizendo agora. Isso significa que, apesar de toda a expectativa, investimento e propaganda, a introdução dos F-16 na Ucrânia não mudará nada no curso do conflito. A superioridade tecnológica e estratégica russa continua a ser um obstáculo formidável para as forças aliadas. Mais motivos para não esperar nada dos F-16. Existem mais alguns motivos por que os F-16 serão um fracasso na Ucrânia. Em primeiro lugar, o número de aeronaves que será transferido para a Ucrânia é insignificante. A Bélgica, Dinamarca, Holanda e a Noruega comprometeram-se a fornecer à Ucrânia 80 aeronaves, mas a maioria delas só chegará ao longo dos próximos anos. Em 2024, Kiev não receberá mais do que 20 caças. Em segundo lugar, se já não bastasse a ameaça direta do Su-35S, os russos ainda possuem muitos sistemas de defesa antiaérea capazes de simplesmente abater esses aviões. Os F-16 enviados para a Ucrânia enfrentarão uma ameaça formidável, na forma dos sistemas de mísseis antiaéreos móveis russos S-300 e S-400. Esses sistemas de defesa antiaérea são capazes de atingir simultaneamente um grande número de aeronaves, tornando-se um desafio significativo para os F-16 ucranianos. Em 1 de março de 2022, os sistemas de mísseis antiaéreos russos S-400, estacionados na Bielorrússia, abateram um caça Su-27 ucraniano sobre Kiev, a 150 km de distância, estabelecendo um novo recorde de longo alcance. A capacidade dos S-300 e S-400 de operar com alta precisão e eficiência significa que os F-16 estarão constantemente sob a ameaça de ataques de mísseis, limitando sua eficácia e sobrevivência no campo de batalha. Assim, existe uma grande probabilidade de que a Ucrânia utilize os primeiros F-16 para fortalecer sua própria defesa aérea, focando na destruição de mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves inimigas se conseguirem. Contudo, essas aeronaves não serão usadas para atacar as forças terrestres russas na Ucrânia e perto da fronteira. Pelo menos inicialmente, é improvável que os F-16 voem muito perto das linhas de frente, o que significa que não está claro se serão capazes de impedir ataques de aeronaves russas. O comandante-em-chefe Sirski, em entrevista ao The Guardian, mencionou que os F-16 terão de permanecer a uma distância de 40 km ou ainda mais longe da linha de frente devido ao risco de serem destruídos por Moscou. Em terceiro lugar, a Ucrânia não possui pilotos e engenheiros suficientes para treinar nos caças. Cada vez, um número limitado de especialistas é enviado para estudar no exterior, e Kiev não pode se dar ao luxo de liberar um grande número de pilotos experientes por um longo período, pois eles são necessários para realizar missões de combate. Proteger os F-16 no terreno será um grande desafio também para a Ucrânia, afinal, os campos de aviação estão ao alcance dos mísseis russos. Os F-16 são um apoio moral.
Becca Voacer, analista do Centro para uma Nova Segurança Americana, afirmou que os F-16 servem principalmente como um incentivo ao moral dos ucranianos e como um intimidador para os recrutas russos. Ela explicou que as condições no campo de batalha mudaram desde o ano passado, quando foi anunciada a decisão de enviar os aviões. Ela destacou que esta não é a primeira vez que isso acontece, onde a Ucrânia recebe equipamento militar ocidental quando já não é mais necessário operacionalmente. Mesmo assim, Voacer observou que o F-16 será capaz de atender a algumas necessidades urgentes, como abater drones, mísseis de cruzeiro e aeronaves inimigas. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia precisa de mais de 100 F-16 para combater a enorme força aérea russa.